Deus não apenas quer nos surpreender, mas Ele usa e conta com aqueles que se acham, se enxergam, se sentem improváveis. E ainda, além disso, Deus nos desafia e nos encoraja a viver experiências inimagináveis. A Bíblia diz que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais entrou no coração do homem, Deus tem preparado para quem o ama. Eu creio nisso de todo o meu coração. Por isso que o diabo quer roubar o nosso coração e quer que a gente ame as coisas do mundo. E a Bíblia diz, não amem o mundo, nem as coisas que nele estão. Mas aí vem uma palavra que parece ser controversa, porque em João 3,16, que a gente poderia dizer que é o verso central da Bíblia. Alguém sabe o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus manda eu não amar o mundo e as coisas que nele estão, mas Deus ama o mundo. O mundo que Deus ama diz respeito a nós, diz respeito a pessoas que Ele pode salvar. É mais ou menos aquilo que Jesus faz quando Ele toca no filho da viúva de Naim. Ele vê o cortejo vindo, aquela mulher chorando, ela viúva perde seu filho. O sacerdote não pode tocar em cadáver, senão ele fica impuro, e se Jesus é sacerdote, ele não pode tocar. Só que quando a vida plena de Deus toca a morte sai de cena e a vida toma o lugar. E quando Jesus toca, o menino que era morto agora é vivo, é ressuscitado, é ressurreto. É sobre isso. O amor de Deus, quando chega no mundo, o mundo transcende ao céu. Agora o meu coração anseia pelo céu e não mais pelas coisas desse mundo, porque o amor de Deus me amou, me alcançou. Quem entende o que eu estou dizendo? Pode parecer meio loucura, mas é mais ou menos isso. Como é que Deus pode amar o mundo e eu não? Porque Deus sabe tocar sem se contaminar, eu não. Então deixa Ele tocar, deixa Ele mudar. Tem coisas surpreendentes, improváveis e inimagináveis para serem liberadas, e já começaram a ser liberadas sobre nós hoje aqui. Eu creio e recebo. Mais alguém? Vamos lá. Efésios capítulo 3, verso 20, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito: ora, aquele que é o quê? Poderoso para fazer quanto? Tudo. De que tamanho, quantidade? Abundantemente. Qual a medida? Qual a distância? Além daquilo que pedimos ou o que pensamos. Agora leia bem forte o final. 1, 2, 3. Segundo o poder que em nós opera. Tem grandes obras de Deus para acontecer na terra, mas tem que acontecer primeiro dentro de nós, para depois se manifestar fora. Deus não vai dar para mim aquilo que Ele não fez em mim. Deus não fará através de mim aquilo que Ele não teve liberdade para primeiro fazer em mim. Quem aqui cozinha? E o que vocês fazem quando estão cozinhando? À medida que estão cozinhando, vão fazendo o quê? Experimentando, provando. Tá bom de tempero? Não. Aí às vezes, lá em casa a Lindinha fala: amor, vem aqui, vê se está sem sal, vê se está com muito sal. Não é assim? A questão é que a gente entende isso para a culinária, mas não entende isso para a vida espiritual. A gente acha que a gente pode compartilhar algo que a gente não provou. Então eu venho pregar para vocês uma vida hipócrita, porque eu não vivo nada do que eu estou pregando. Não é o caso, é só um exemplo, tá? Antes que alguém fale confissão. Está cheio de gente com uma propaganda linda, mas a Bíblia chama de sepulcro caiado. Sepulcro caiado pode embelezar o quanto quiser ao lado de fora, do lado de dentro está tudo apodrecendo. Do lado de dentro é mentira, é engano, é falsidade, é podridão. Do lado de fora fala do Espírito Santo, fala em línguas postas sobre a Bíblia, mas do lado de dentro os demônios fazem uma festa. E a Bíblia diz que Deus sonda até os pensamentos e as intenções do nosso coração. E eu confesso que isso me preocupa quanto a mim mesmo. Senhor, eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso me posicionar como Cristo. E aí,
falando um pouquinho sobre o evento que tivemos aqui na sexta-feira, o jantar, quando arrumamos tudo e tal, vamos iniciar, e, pastor, tal coisa não deu para fazer. Eu falei, joia, então vamos fazer assim. Não, mas, gente, acalma. Aí dali a pouco vieram, pastor, tal coisa que ia montar de tal jeito no prato, não deu para montar desse jeito, vai ter que fazer de outro jeito. E vieram desesperados falar comigo. Eu falei, tudo bem, monta do jeito que dá para montar. Mas só isso, pastor? Eu falei, só. Mas pastor, era para ser do outro jeito. Eu falei, bom, em primeiro lugar, só quem sabe que era para ser do outro jeito é a gente. Quem está do outro lado para ser servido não sabe como que é para ser. E essa é uma das coisas que é um dos desafios que eu mais vivo. Porque eu prego para vocês agora de manhã, e quando chegar à noite, eu estou na expectativa, se de manhã eu senti que foi muito bom, eu estou na expectativa de entregar exatamente a mesma coisa para o povo da noite, porque eu não faço acepção de pessoas. E aí às vezes eu fico na guerra, porque o Espírito Santo move de forma diferente, e aí eu fico tentando entregar, mas tem que ser, mas é porque de manhã eu falei isso, mas quem veio à noite não ouviu, ou se ouviu já recebeu. Eu preparei um esboço e eu não consegui falar para vocês isso aqui, vocês vão ficar decepcionados. Não, vocês não sabiam o que estava no meu esboço. Quem entende o que eu estou dizendo? Então, isso você pode perguntar para mim aqui. Tudo que eu procurei fazer, do começo ao fim, foi tranquilizá-los e nos unir para extrair o melhor de cada situação. Aí aconteceu uma situação no meio do evento, né, Marcelão? Cheguei e falei, vem cá. Vão lá e resolvam isso aqui. Mas pastor, eu falei, fica tranquilo, vai lá. A gente vai resolvendo por aqui essa outra parte. E dali a pouco, tudo sob controle. A gente precisa aprender e amadurecer. No sentido de, o poder opera em nós. Não dá para jogar do lado de fora o que a gente não está provando do lado de dentro. E aí quando a gente fala sobre romper barreiras surpreendentes, improváveis e inimagináveis, eu não vou romper essas barreiras do ponto de vista do lado de fora, se eu não permitir que primeiro sejam quebradas objeções, crises, religiosidade, bloqueios dentro de mim. É de dentro para fora. O que Jesus falou para a mulher samaritana, inclusive foi a primeira mensagem dessa série. Primeira mensagem minha. O Zé de manhã pregou sobre Jesus, o nosso melhor amigo, e eu à noite preguei sobre João 4, a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus falou, quem bebe da água que eu dou, essa água vai se fazer dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas ainda pegando a mensagem do Zé, a amizade com Jesus, primeiro que Deus fala que a amizade com Ele é inimizade com o mundo. Segundo que Jesus falou, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Não dá para falar que eu sou amigo de Deus, mas vivo do meu jeito. É antibíblico. Existe um padrão para ser amigo de Deus: viver de acordo com a palavra dEle. Se eu digo que sou amigo de Deus e vivo na mentira, eu estou enganando a mim mesmo, porque eu não sou amigo de Deus. Se eu digo que sou amigo de Deus e não cumpro o chamado que Ele me deu, eu estou vendo a mentira. Se eu digo que sou amigo de Deus e sou falso, estou vivendo uma mentira. E assim por diante. Sou infiel, desleal, idólatra, sei lá o quê. Então, esse poder opera dentro de nós. E esse poder nos leva a viver o que a gente não imaginou. O que é improvável. Porque Ele é poderoso para fazer quanto? Tudo. Muito além. Eu achei que ia chegar até ali. Não, você vai muito além, muito além. Ei, Deus está falando com o Rogério hoje aqui, deve estar falando com mais alguém. Ei, Rogério, Deus é poderoso para fazer na tua vida tudo abundantemente, muito além. Você vai muito além do que você pediu ou pensou. Mas para isso, permita o poder de Deus operar na tua vida. Quanto mais resistente eu e você formos para o poder de Deus, quanto mais resistente a gente for para os quebrantamentos de Deus, transformações de Deus. E aí não é por acaso que Deus nos chamou esse mês para fazer um jejum, para o poder operar em nós, para a nossa carne ser vencida. A nossa carne precisa ser vencida, o Espírito de Deus tem que ter mais liberdade, e aí o poder opera mais, e mais, e mais. E em Gênesis 50, vamos comigo dar uma olhadinha. Eu vou falar de 3 casos hoje. 3 cases de sucesso, por assim dizer. Um surpreendente, os 3 são surpreendentes, improváveis, inimagináveis, mas eu vou colocar cada um
dentro de um desses itens. E o poder de Deus operou na vida dos 3, e está operando na minha hoje aqui, deve estar operando na vida de mais alguém. Gênesis 50. Gênesis, capítulo 50. Todo mundo achou? Versículo 16. Depois de sepultar Jacó, José voltou para onde, gente? Vocês estão em Gênesis 50, 16? Uai. Ah não, perdão gente, eu estou no 14, perdão, eu anotei 16, mas é o 14, eu quero pegar desde o começo. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito, com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém seus irmãos ficaram temerosos e disseram, o que eles disseram? Agora José mostrará a sua ira, e se vingará de todo o mal que lhe... Isso é o homem natural. Agora é a minha oportunidade de vingança. Mas se o poder de Deus está operando em José, ele não vai fazer isso. Quantas oportunidades nós temos de mostrar nossa carnalidade, e o poder de Deus diz assim, deixa eu operar. Deixa eu operar. Agora eu vou dar o troco. O poder de Deus diz, deixa eu operar. Agora eu vou me vingar. O poder de Deus diz, deixa eu operar. Se você quer viver tudo abundantemente, além do que você pediu ou pensou, deixe o poder de Deus operar. Paulo entendeu isso. Quando ele fica brigando em oração com Deus, brigando no bom sentido, tá gente? É aquela guerra de oração, Senhor, Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder opera na tua fraqueza. Deixa o poder de Deus operar. Ainda que para isso, você precisa parecer bobo ou fraco. Eu já fui tido de bobo, de fraco. Gente, eu já abracei e amei. Amei de verdade. Gente que eu sabia que estava falando mal de mim pelas costas, fazendo rebelião. Amei. E tive compaixão. Por quê? Porque quem estava servindo o diabo era a pessoa, não eu. Eu estava servindo a Deus, indo lá e abraçar. Jesus continuou amando Judas até a última oportunidade. Judas é que decidiu amar o diabo e dar beijos de morte. Tem gente que nos abraça com morte. Cabe a nós continuar abraçando com vida. Tem gente que nos abraça com mentira. Cabe a nós continuar abraçando com a verdade. Tem gente que nos abraça com engano. Eu não estou falando sobre dar os mesmos acessos. Às vezes acessos são mudados. Mas o abraço continua sendo verdadeiro, não é falso. É verdadeiro. A única coisa é que abraça um pouquinho mais à distância, não tão perto. Vem aqui, Zé. Imagine que o Zé é uma irmã. E eu fiquei muito feliz. Sobe aqui, Zé. Anda igual uma irmã. Não precisa disso não, né? Eu estava ouvindo uma dessas madrugadas, eu cansado, precisando dormir, fui ouvir uma mensagem ainda, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Para mim é um dos maiores pregadores, expositores da palavra de Deus no Brasil hoje. E ele estava falando sobre o ministério pastoral. Que mensagem incrível. E uma das coisas que ele falou assim que quando ele estava sendo consagrado ao ministério, ele ouviu de um pastor antigo falando, você não pode abraçar as pessoas, principalmente as mulheres. Quando a irmã vier querer te abraçar, você faz assim. Aí ele falou, me desculpa, mas eu não vou conseguir fazer isso. Falou, por quê? Falou, bom, primeiro porque não é bíblico. Eu preciso compartilhar o amor de Cristo. Segundo, porque não é meu jeito. E foi falando, enumerando razões pelas quais ele falou, mas e não sei o quê, e se a irmã... Aí eu falei assim, Jesus, obrigado, porque eu me identifico com ele. Tem tanta gente que às vezes só tem um abraço na semana. É o abraço que ele recebe de um irmão, de uma irmã, quando chega ali, quando entra, quando sai, do pastor, do obreiro. Eu já ouvi isso de senhoras. Pastor, eu passo a semana esperando por esse abraço. É o único abraço que eu recebo na semana. E tal. E aí, ele falou assim, mas e se vier alguém querer tirar uma casquinha? Então, vai lá, fui dar um abraço, numa boa, tal. Percebi a casquinha, falou assim, a irmã vai tirar a casquinha uma vez só.
Da próxima vez o abraço com ela fica mais assim, com menos casquinha. A gente deixa um bracinho à distância e tal. Diminui o acesso, mas mantém o amor. Quem entende o que eu estou dizendo? Às vezes vai mudar o jeito que eu vou abraçar essa irmãzinha, Zé Paulo. Mas o meu amor por ele não muda. Se há uma fraqueza na vida dele, eu vou orar para que ele seja livre. Obrigado, viu, Zé? Mas eu vou continuar amando. Mas o acesso não pode ser igual. Porque aí eu estaria dando lugar ao diabo. E às vezes a gente dá lugar ao diabo para tumultuar a nossa vida. Porque a gente não sabe reorganizar os acessos. José passou muita coisa com os irmãos dele. José foi vendido, José foi perseguido, José foi traído, mas ele não pegou ranço dos seus irmãos. Ele não ficou com ódio dos seus irmãos. Mas ele não volta a colocar os irmãos dele no palácio como conselheiros de Faraó, imagina. Porque na casa do pai, entre José e os seus irmãos, eu não estou falando sobre o amor de Jacó que ele tinha por José e tal, mas entre José e os irmãos, todos são filhos, são ou não são? Então, teoricamente, todos são iguais. Quando José recebe seus irmãos no Egito, ele trata mal seus irmãos, mas ele coloca eles no mesmo nível dele. Não dá para serem mais iguais, porque não há mais confiança para serem iguais. Talvez um dia essa confiança possa ser restaurada e possam voltar a ser iguais. Hoje não, serão amados, não iguais. Serão amados, eles vão ter terras no Egito. Eu não vou colocar gente para persegui-los, mas eu não vou dizer para o faraó: faraó, você não me fez seu conselheiro? Eu tenho mais uma pancada de irmãos aqui. Nós vamos formar aqui, olha, quase que eu falo agora de governo aí, que tem governo que gosta de fazer aquele cabide, cria um monte de ministério, né? Ministério do poste, ministério da calçada, só para poder devolver os acordos que fizeram para se eleger. Imagina o José falando para o faraó: sabe a minha sabedoria, que te falou do sonho e que fez o Egito crescer e prosperar? Sei, agora essa sabedoria aqui está falando que tem que ter 12 ministérios. E cada um dos meus irmãos vai cuidar de um. José fez isso? De verdade, quem acredita que o faraó teria dado ouvidos a ele se ele falasse? Eu também. Mas ele fez? O amor está aberto, mas o acesso é com sabedoria. Cada um vai ocupar a posição que honra. É Bíblia. Aos que me honram, Deus diz, honrarei. Porém os que me desprezam vão ficar envergonhados. Posições de honra, biblicamente, são acessadas através de postura, comportamento, verdade, caráter de honra. O de desonra vai levar para a desonra. Os irmãos agora estão criando uma expectativa sobre José, que na verdade faz parte do caráter deles e não de José. Eles estão julgando José na medida deles. Eles estão olhando para José segundo a visão deles. Mateus 6, 22 e 23, se os olhos forem bons, o corpo tem luz. Se os olhos forem maus, o corpo tem trevas. A candeia do corpo são os olhos. Para aqueles irmãos que têm maus olhos, que são invejosos, que são falsos, que na frente celebram a nossa chegada, e quando a gente sai falando mal da gente, eles sempre estão esperando o pior, e o pior é que eles contaminam outras pessoas, criando uma falsa imagem nossa, que tem a ver só com a visão deles, não com a nossa postura. Isso acontecia nos dias de José e acontece nos dias de hoje. Acontece no trabalho, acontece na família, acontece na igreja. Eu já peguei bronca de gente que nunca me fez mal. Quem mais já? Gente que nunca me tratou mal, nunca fez nada para mim, mas porque alguém que eu gosto, alguém que eu confio, alguém que eu conheço veio e falou: aquela pessoa isso, pronto, eu criei também o estereótipo daquela pessoa é assim, aquela pessoa é isso, mas ela comigo nunca teve problema. Alguns realmente foram alertas, realmente aquela pessoa é daquele jeito, outros não, outros foram só influência. Cuidado para não comprar uma imagem de alguém que está revoltado, de alguém que é invejoso, de alguém que talvez só esteja ferido, e porque a pessoa está ou é ferida, magoada, rancorosa, traumatizada, sei lá,
todo mundo que ela olha, todo mundo que ela vê, ela pensa que é daquele jeito, e ela contamina todo mundo que chega perto dela. Cuidado, porque essas barreiras estão impedindo muitos de viverem grandes surpresas de Deus. É hora de romper, é hora de sair dessa posição, é hora de sair da defensiva e viver pela fé. Os irmãos de José se colocam na defensiva. Agora ele vai se vingar, agora ele vai nos atacar, agora a casa vai cair. Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. O verso 16 diz assim: por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou. Cadê? Que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram. Os cabras continuam mentirosos, sem vergonha, manipuladores. Gente, tem gente que deveria aprender com a lição da besteira que fez na vida. Presta atenção nisso. Já errou, já perdeu, já distanciou, já caiu. O que tinha conquistado foi tomado. E ao invés de ter a humildade de dizer: eu errei, ao invés de fazer como filho pródigo, pequei, tão somente pequei, eu estou errado, eu fiz o que era mal, eu não fui verdadeiro, eu não fui íntegro, eu não dei crédito ao que está sendo entregue por Deus na minha vida, ao que Deus está derramando ao longo dos anos na minha vida. Eu não dei valor às portas que Deus abriu. Eu errei, mas agora eu quero retomar. Agora eu quero ser mais diligente, agora eu quero ser mais responsável, eu quero ser mais íntegro. Ao invés de ter a humildade de reconhecer, às vezes a gente faz igual aos irmãos de José. A gente continua manipulando. Agora, para consertar uma besteira que a gente fez lá atrás, a gente manipula uma outra situação aqui na frente, que revela que a gente não mudou nada. A única coisa é que a gente já não tem mais aquele poder, aquela influência, aquela autoridade e visibilidade que tinha antes. E você quer conhecer alguém? Tira status, você vai conhecer o coração. De verdade, não é falta de amor ao Senhor, Ele sabe disso, e nem nada. Eu não queria estar pregando hoje aqui. Não, eu não estou falando de quando eu me converti lá atrás, eu estou falando de ontem. Eu cheguei lá, cheguei em casa, falei para a pastora, falei: linda, amanhã você ministra? Ela fala: ai amor, eu preferia ministrar no outro. Eu falei: então, mas a gente tem, eu preguei 2 domingos esse mês, que a gente combinou de intercalar. Falei: eu preguei 2 seguidos, e agora se eu pregar amanhã, os próximos 2 então são seus. Ela falou: não, eu prego 1 e você 1. Falei: não, mas aí vai dar errado. Rogerinho está ali no audiovisual, pergunta a ele. Ela falou: não, mas aqui não. E aí eu fui tentando convencê-la, por fim não consegui. E não é porque eu não quisesse pregar, e nem porque eu não tivesse mensagem, eu estou com 2 prontas. É só porque eu tenho o maior prazer de sentar e ouvi-la, e tenho o maior prazer de ir lá para a porta, lá embaixo, receber as pessoas. Gente, se a pastora falar assim: amor, 2 meses você não vai pregar nenhuma vez. Gente, vocês não fazem ideia do que eu vou fazer naquela calçada. Que alegria, os 2, 3 dias. A irmã Penha chegou lá, deu um abraço, estava feliz ou estava triste? Gente, estendendo a mão, eu não, de coração. Os irmãos ficam lá embaixo parados, ou batendo papo, eu fico lá embaixo orando. Gente, eu estou servindo a Deus, não importa estar na calçada, eu fico lá com a mão estendida, eu oro pela rua, pelo carro que passa, pelo cachorrinho, para ele fazer xixi direitinho no poste. Não, eu sou de Deus na calçada, no altar, em qualquer lugar, gente, eu não preciso de posição e status. Para falar de Jesus eu falo em qualquer canto. Tem gente que precisa ter uma posição para não sei o quê, porque me tiraram minha posição. Que posição? Jesus falou que maior é aquele que serve. Mas sabe, pastor, que eu queria pregar, tem tanta gente perdida, vai pregar. Quem quer pregar está trazendo gente para a igreja. Quer saber quem quer pregar de verdade? É quem está trazendo gente para a igreja. Porque está pregando para quem precisa ouvir. Está pregando para quem precisa ouvir. Quem quer pregar, está trazendo gente. Prega para um, pega para outro, para outro, para outro. Daqui a pouco um desses que ele pregou, que ela pregou, vem. E daqui a pouco vem outro, e daqui a pouco vem outro. Agora quem quer status, quer pegar o rebanho pronto. Quer exibição. Exibição e testemunho são bem diferentes. Os irmãos de José sempre disputaram posição. A raiva deles era
o amor que Jacó tinha por José, a túnica colorida e tudo mais. José só queria ser uma bênção e viver a verdade. Enquanto os irmãos enganavam o pai, isso aqui é forte. Leia a história de José. O pai falava, vai lá e vê como estão seus irmãos. Aí o José vinha e falava a verdade. Sabe por quê? Porque quem se une com um mentiroso se torna mentiroso e filho do diabo igual ao primeiro mentiroso. É a Bíblia que diz, Jesus falou, vocês têm por pai o diabo, que é mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Cuidado, gente, mentira não é necessidade, é paternidade. Isso é forte, hein? Não, eu precisei mentir, porque senão iam pesar na minha. Eu precisei mentir, senão iam pegar no meu pé. Biblicamente, nós somos bíblicos? Acreditamos na Bíblia, gente? Biblicamente, mentira nunca foi necessidade. Mentira é só paternidade. É só sobre quem você assume por pai, de quem você quer ser filho. E cuidado, pai deixa legado e herança. Quem mente está assumindo herança e legado. Quem mente está trazendo sobre si herança e legado. E o que eu atendo de casais arrebentados porque começaram errado, começaram na mentira e no engano. E não tem jeito. Uma aliança firmada no diabo para depois consertar vai doer muito mais. Vai doer muito mais. Quem aqui já quebrou algum osso? Aí vai ao médico, eles olham lá o raio-x e o que eles fazem? Com aquele membro do corpo, se for possível, obviamente. Porque se for uma costela, mas se é um braço, uma perna, um dedo, o que eles fazem? Imobilizam, engessam. E em alguns casos extremos fazem até uma cirurgia, não é isso? Por que eles fazem isso? Para consertar, tá? Mais objetivamente, por quê? Porque o osso, naturalmente, ele vai colar, ele vai calcificar de volta. Vai ou não vai? Mas se não consertar antes, vai colar, calcificar de que jeito? Torto, errado. Tem gente que começou a vida errada e depois vai ter que quebrar tudo de novo para colar certo. Não era melhor já ter começado certo? Não era melhor ter começado em santidade? Não era melhor ter começado na luz? Não era melhor ter começado na verdade? O pior é quando a gente está engessando os outros tortos. A gente está estimulando os outros a viver uma vida torta. Eles vão ter que ser quebrados e vão ter que passar o processo e vai doer muito mais. Vem para a luz. Não podemos repetir os erros dos irmãos de José, que anos se passaram e eles continuam vivendo no engano, não mudou nada. Antes era por vaidade, agora eles querem proteger a própria pele. Eles acham que eles têm uma desculpa, uma justificativa para mentir e dizer que o Jacó deixou um recado que o Jacó nunca deixou. Não tinha recado nenhum do Jacó. Era mentira, eles estavam enganando José. E sabe qual é o problema? As pessoas acham que enganam aqueles que ouvem o Espírito Santo, como engana qualquer banana na vida. Por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos de Deus, e servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar, porque falou, cara, esses caras não mudaram nada. Era mais fácil e mais nobre eles chegarem e dizer, José, por favor, nos perdoe. Nós somos maus, nós somos cruéis. Tem gente que ao invés de reconhecer que pecou e pedir perdão, transfere para terceiros. É o que os irmãos de José fizeram. Jacó mandou você nos perdoar pelo mal que a gente fez. Não, eles tinham que dizer, ei, nós fizemos mal, nos perdoe. Acabou. O que Davi fez quando Natão repreendeu? Davi disse, pequei tão somente, pequei e fiz o que era mal aos olhos do Senhor. O que acontece quando Davi confessa, quando Davi reconhece seu pecado? Deus fala assim, o pecado dele foi perdoado. Vai ter consequências, sim, veja na vida de Davi, teve consequências, mas o perdão foi liberado. Que essa seja uma manhã de perdão sobre a nossa vida, para a gente avançar. Aí o verso 18 diz, depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus o quê? Escravos, disseram eles. Vamos até o 21. José não pediu nada disso. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o quê? O mal, mas Deus planejou tudo para o quê, gente? Diga, Deus tem um plano bom na minha vida. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. E o 21, não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo,
ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Cada um trata segundo o próprio coração e não segundo os outros. Acessos, volto a dizer, são mudados. A gente vê isso, fica muito claro, quando a gente vê que os irmãos, eu não vou ler aqui, senão vai sair do texto, os irmãos de José não viveram no palácio com ele. Vocês vão ficar nas terras que foram dadas a vocês, pastores de rebanhos. Vocês ficam por aí, eu fico por aqui e está tudo certo. Vamos manter uma certa distância, porque não tenho confiança para colocá-los aqui dentro. Mas eu não vou tratá-los mal. José foi alguém traído pelos irmãos? Foi vendido como escravo? Foi preso injustamente? Foi esquecido pelos homens? Lembra do copeiro e do padeiro? O padeiro foi morto, mas o copeiro era para ter lembrado. Lembra de mim quando estiver com o faraó. Foi esquecido pelos homens? Mas foi lembrado por Deus. Foi acompanhado por Deus em todos os propósitos, em todos os processos, em cada passo. Deus estava com ele. Irmão, a minha, a sua vida pode até ter sido marcada por rejeição, traição, decepção, abandono, mas nunca foi uma história sem que Deus estivesse olhando, sem que Deus estivesse querendo manifestar a graça, a glória e o poder dele. Então deixa o poder de Deus operar na tua vida. Deixa o poder de Deus trazer para você um presente, uma realidade surpreendente. E aí eu vou para o primeiro destaque de hoje. Presta atenção nisso aqui. Você pode até ter um passado marcado por o quê? Rejeição, fracasso ou abuso. Deus não apenas cura a sua história, mas a transforma em plataforma de propósito. É tempo de mudança. É tempo de permitir Deus nos levar para outro nível. José rompe uma barreira surpreendente. Gente, nem nos sonhos, literalmente, nem nos sonhos de José, no Egito, ele imaginava que os irmãos viriam e que tudo aquilo aconteceria. Quando ele estava na casa do pai, ele vê lá, e tal, e que os feixes se curvam diante dele, e o sol e a lua, e tudo mais. Mas depois do Egito, vida que segue. Agora eu já estou vivendo outra vida. Mas Deus o surpreende, trazendo seus irmãos diante dele. E ele precisa romper com a barreira. Porque se ele deixa o coração dele magoado, rancoroso, vingativo, ele não poderia ocupar a posição que Deus deu a ele. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Mas primeiro ele vai sondar e vai até testar, provar o nosso coração. Que o nosso coração continue nas mãos do Deus vivo. Quem concorda comigo? Em Jonas capítulo 3, vamos comigo lá em Jonas. Jonas capítulo 3. Jonas 3. E antes de eu ler Jonas, eu quero deixar mais um destaque aqui ainda da vida de José com você. Olha a transição que Deus tem para quem decide andar com Deus e romper barreiras. Segundo tópico diz, José foi da cisterna aonde, gente? Ao trono. Da dor à autoridade. Deus pode usar o que o mundo faz o quê? Descarta. Os irmãos descartaram José, Deus falou, eu uso. Os líderes religiosos descartaram Jesus, Deus disse, é com ele. Os discípulos de Jesus todos foram descartados pelos sumos sacerdotes. Porque quem acompanha a história do povo judeu, o maior sonho de cada família era que o seu filho, o seu menino fosse um talmidim, um discípulo do sacerdote, escolhido. E os meninos até os 12 anos aprendem tudo da lei, aprendem e passam por uma prova rigorosa. E os melhores qualificados, mais perfeitos, entre aspas, são escolhidos. E o sacerdote passa e diz, me segue. Os outros eles dispensam. Todos os que foram chamados por Jesus haviam sido dispensados. Nenhum deles era talmidim. Nenhum deles. Não, pastor, mas tinha discípulo de João Batista, que também não era discípulo do sacerdote, ainda que fosse filho de Zacarias, que servia no templo. Ele exerceu seu ministério no deserto.
Então, Deus tem uma habilidade de pegar os descartados, os improváveis, e levar para posições de honra e de destaque. Eu creio que Ele está fazendo isso com a gente. Deus pode usar o que o mundo descarta para governar, isso aqui é forte, sobre o que o mundo valoriza. Deus pode usar o que o mundo descarta para governar sobre o que o mundo valoriza. Os irmãos de José descartaram aquele homem, aquele irmão novo, até então mais novo, depois veio o Benjamim, da túnica colorida. Mas esses irmãos precisam reconhecer que tem um cara governando o Egito com quem eles precisam negociar se eles quiserem sobreviver. E agora, eles vão ter que se sujeitar ao governo daquele que eles descartaram lá atrás. Porque eles valorizam a autoridade que ele recebeu no Egito. Quem entende o que eu estou dizendo? Quero saber de Zé Paulo. O Zé Paulo não sabia nem ler direito. O Zé Paulo fazia xixi na cama. O Zé Paulo tinha dificuldade para andar. Aí Deus falou assim, então eu vou colocar o Zé Paulo numa posição que as pessoas vão valorizar. E pessoas de honra e de destaque, e pessoas diplomadas, e pessoas cheias de coisas, vão chegar e vão dizer, Zé Paulo, você me inspira, eu quero aprender com você. Zé Paulo foi desprezado muito tempo, não foi, Zé? Muito. Rogério foi desprezado muito tempo. Gente, eu era patinho feio da escola, eu era defeituoso da escola, eu era o pobre entre os ricos. Meus pais trabalhavam 2, 3 empregos, emprego mais empresa, começando um negócio, porque eles queriam proporcionar para mim e para meu irmão um bom estudo. Meu irmão não quis, preferiu ficar em escola pública e tudo bem. Nós fomos, e aí eles se matavam de trabalhar. E a gente ficava muitas vezes na casa dos meus avós, ou sozinho em casa, 7 anos de idade, eu e minha irmã, eu cuidando dela, cuidando de mim, ela com 5. Porque eles queriam proporcionar o melhor. Eles falaram, o que a gente não teve, a gente quer proporcionar a vocês e tal e tal. E se mataram ali, se entregaram. E aí eu era o pobre entre os ricos. A gente era aqueles que quando chegava quinta ou sexta-feira, dava tristeza ir para a escola, porque o pessoal ia começar a combinar sobre cinema e shopping, sexta-noite, e eu não tinha dinheiro para ir no cinema. Não tinha. Acho que talvez eu esteja descobrindo uma dor minha que eu nem sabia. Eu amo ir ao cinema, até filme ruim eu gosto de assistir. E eu nunca tinha pensado nisso. Lá no meu subconsciente talvez seja uma daquele Rogério de 12 anos, 13 anos, 14, que via os amigos, todo mundo combinando de ir ao cinema e não tinha dinheiro para ir ao cinema. Às vezes não tinha dinheiro nem do ônibus para ir até o cinema. Enquanto os amigos chegavam de motorista particular. Chegava lá o Opala Diplomata. Quem é dessa época sabe o que era o Opala Diplomata. Era o carro do presidente. Chegava lá, Opala Diplomata com motorista. E eles iam ao cinema e depois iam comer lanche. Eu não tinha dinheiro nem da passagem do ônibus, quanto mais do cinema e do lanche. Quantas vezes ia comer meu lanchinho na escola escondido, porque ficava com vergonha de levar aquele lanchinho frio, aquele cachorro frio, gelado, porque ele saiu quente de casa às 5h45 da manhã, mas 9h40, a hora do recreio, ele já estava gelado nesse frio. Enquanto os amigos iam na cantina e pegavam um cachorro quente, batata, refrigerante. Cada um de nós tem sua história. Cada um de nós rompeu barreiras. E hoje, muita gente que teve a condição que aqueles tiveram, e muitos daqueles me pediram oração e visita pelo que Deus fez na minha vida. Então, não é sobre querer, não, deixa Deus mover as coisas, porque eu vou dizer de novo, Deus pode, e eu vou além, Ele quer usar o que o mundo descarta para governar sobre o que o mundo valoriza. O que o mundo valoriza? Eles estão procurando alguém que tenha luz para restaurar seus relacionamentos, para restaurar sua saúde, para restaurar suas emoções. Eles não estão procurando alguém para dançar na balada com eles. Isso eles já fazem com o diabo. É aí que os filhos de Deus se perdem. Eles vão dançar a música do mundo. Eles vão dançar conforme a sintonia do mundo. Eles querem se comportar, ter a postura. Redes sociais, minha rede social tem que ser igual ao dos manos e das minas do mundo. Eu tenho que ter um perfil para o mundo. O mundo está procurando alguém diferente.
Tem gente que já se comporta desse jeito, larga de ser besta. Você está sendo bobo da corte. Já tem gente que sabe fazer safadeza muito melhor do que eu e você. O que o mundo precisa é alguém que seja feliz sem safadeza. Quem entende o que eu estou dizendo? E essa casa vai continuar sendo casa de oração, e nós vamos continuar pregando verdade e santidade ao Senhor. Quem gosta de viver no engano, na mentira, vai se sentir incomodado. Não tem jeito, Jesus incomodou. Mas incomodado para ser liberto, não sendo descartado. Então nos descartaram muitas vezes, mas vai chegar a hora em que eles vão procurar a luz que está em nós. Descartaram Noé, zombaram dele, o velho gagá que constrói um barco na terra seca, falando de uma tal de chuva que a gente nem sabe o que é isso, porque naquela época um orvalho subia da terra, não caía água do céu. O velho gagá está construindo um barco na terra seca. Ele era motivo de zombaria, até o dia que choveu. O dia que chover, os mano e as minas não vai recorrer a perfil fake, não vai recorrer às fofocas, não vai recorrer às mesas de fofoca. Eles vão recorrer a quem tem luz. E a pergunta é: onde nós estaremos? Jonas 3, verso 1 e 2, diz assim, ó: depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas fez o que, gente? Obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. Jonas, toda a história a gente já sabe. Primeiro ele rejeitou, ele não quis ir porque era uma cidade bárbara. Alguns historiadores dizem que para matar, para torturar as pessoas, eles colocavam lanças na terra e pegavam as pessoas e colocavam naquelas lanças. As lanças transpassavam as pessoas ficavam agonizando até morrer. E alguns desses historiadores entendem que os pais de Jonas teriam sido mortos assim, e por isso ele tinha toda aquela revolta com Nínive. Mas sendo isso ou não, a cidade era má, bárbara, cruel, e Jonas não quis ir pregar lá. Mas Deus queria salvar aquele povo. E para salvar aquele povo, Deus chama quem? Jonas. Como também, para salvar os seus irmãos, Deus chamou José. Como hoje Deus está chamando eu e você para salvar alguém que a gente nem imagina. O verso 10 vai dizer assim, ó: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. O rei de Nínive apregoou um jejum que nem os animais podiam comer. E aquela cidade tão bárbara, tão terrível, se converteu e se arrependeu. Deus quer fazer de mim e de você Jonas hoje. Alguém que vai pregar com testemunho e com palavras para pessoas inimagináveis. Eu jamais imaginava que aquela pessoa podia se converter. Eu jamais imaginava que aquela pessoa... nunca imaginei isso. É surpreendente. É improvável, é inimaginável. Então se prepara, porque Deus vai te usar. Põe o tópico aí para acelerar, porque eu quero entregar a mensagem inteira hoje para vocês. Deus chama quem? Porque está nítido. Gente, Jonas valorizava mais uma boboreira do que uma cidade chamada Nínive. Quando Jonas senta e Deus faz nascer num dia uma boboreira que dá sombra para ele, e no outro dia Deus faz a boboreira secar. Está tudo aí no livro de Jonas, depois você lê, é curtinho. Ela seca e morre, Jonas chora, fica angustiado, revoltado. Jonas faz beicinho, birra com Deus. Ainda menos, por isso que eu não sirvo. Ninguém me valoriza, nem a boboreira eu tenho para ter sombra. Aí Deus falou: Jonas, você está revoltado com a boboreira que você não plantou, não regou, que cresceu num dia e morreu no outro. Se você pode ter misericórdia e compaixão dessa boboreira em um dia que você não fez nada por ela, por que eu não posso ter da grande cidade de Nínive, que não sabe diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda, que eu criei? Que eles se desviaram, sim, que eles viveram uma vida bárbara, mas eu criei, eu os amo, eu quero salvá-los. Deus prega para Jonas pregar para Nínive. Lembra de Efésios 3:20?
Deus é poderoso para fazer tudo abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que, antes do Jonas pregar para Nínive, Jonas precisou ouvir Deus pregar para ele. Antes de querer sair pregando para os outros, deixa Deus pregar para você. Antes de querer ser uma bênção na vida do Elton, eu tenho que permitir Deus ser uma bênção na minha vida. Eu preciso permitir Deus fazer de mim uma bênção. Por isso Deus falou para Abraão: seja você uma bênção. Primeiro Deus me converte, para depois eu ter o testemunho de conversão. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas a gente quer ser humano vida louca e ao mesmo tempo quer pregar para as pessoas, vir para a igreja, converter e conhecer Jesus. Não dá. Primeiro decide a quem você quer servir, a Deus ou ao diabo, a carne ou ao espírito, porque os dois juntos não vai dar certo. Deus chama o improvável para dar oportunidade de salvação a outros muito mais. Jonas era improvável, por quê? Porque ele tinha ódio, ranço, revolta, mágoa do povo de Nínive. Mas o povo de Nínive ouvir Jonas pregar era mais improvável ainda. Mais improvável ainda. O que eu estou querendo dizer? Era muito improvável eu ser pregador, mas Deus usou alguém para pregar para mim. Um improvável pregou para outro, mais improvável ainda. E sabe o que agora chama a minha atenção? Que um dos rapazes que foi um amigo, um irmão, que é triste, que, enfim, ele cresceu na igreja. E quando eu comecei meu processo de conversão, eu lembro que, na verdade, antes até, certa vez a minha mãe levou ele lá em casa, porque ele tinha trabalhado com jovens, ele tinha sido auxiliar pastoral, então era uma pessoa que tinha... E minha mãe levou ele lá em casa. Eu cheguei em casa tão doido, estava tão bêbado, tão perdido, tão perturbado, que eu passei que eu não vi. Eu não era mal educado, só era endemoniado. Mas eu era endemoniado educado. Dentro de casa, pelo menos, essas coisas eu recebi. E eu entrei que eu passei por ele que eu nem vi. Fui. Minha mãe foi lá no quarto e falei: te dei educação ou não? Eu falei: por quê? Você passou e nem cumprimentou o rapaz lá, o Marquinhos. Eu falei: que Marquinhos? O rapaz da igreja que está aí na sala, só porque ele é da igreja. Eu falei: mas eu nem vi rapaz na sala. Aí eu voltei lá, falei: desculpa, tudo bem, tal, cumprimentei e fui embora de novo pro quarto. Tempo depois, quando começou meu processo de conversão, passou mais um tempo, veio o meu chamado. Aquele rapaz que era líder de jovens, tinha ido para Brasília fazer a obra, tinha voltado a Ribeirão Preto, estava lá e estava se preparando para ir de novo para a obra. Foi quando Deus começou a me chamar. E Deus usou ele para me ajudar, para me ensinar, para me discipular, para me instruir. E me trouxe até Mauá, inclusive para encontrar a minha lindinha, onde comecei no ministério. Infelizmente, tempo depois, eu fiz o casamento dele, e tempo depois ele se afastou de Jesus. O improvável entre nós dois, o mais improvável entre nós dois era eu. Eu era o mais improvável, mas eu recebi aquela palavra. Ei, para de medir. Não é com a tua régua, não é com a minha. Deus chama um improvável para dar oportunidade de salvação a outros mais improváveis ainda. Deus está falando com alguém aqui? Antes de a gente ler Êxodo e terminar, tem mais um tópico aqui. Presta atenção aqui ainda falando de Jonas. Põe aí, por favor. Uma das nossas maiores crises muitas vezes é saber que Deus... Gente, isso aqui chamou muito minha atenção, mexeu muito comigo. Essa é verdadeiramente uma das nossas maiores crises. Saber que Deus, mas nós não. Eu sei que o Senhor pode mudar aquela pessoa, mas eu nem quero. Eu sei que o Senhor pode converter aquela pessoa, mas eu nem quero. Eu quero que aquela pessoa, eu quero poder continuar falando mal daquela pessoa. Se ela mudar, como é que eu vou falar mal dela? Se ele mudar, como é que eu vou dizer que ele é inferior a mim? Gente, isso aqui, quando falar de traição, de relacionamento, isso aqui é um soco no estômago. Porque a gente quer que quem nos traiu, quem nos feriu, quem nos decepcionou, quem nos fez mal, viva bem endemoniado, para a gente poder dizer: você viu lá aquela pessoa? Ó a vida daquela pessoa, ó como que aquela pessoa é. Você está vendo quem dos dois é o certo, quem é o errado? A nossa carne não quer que aquela pessoa se converta, que ela se dê bem na vida, que ela tenha sucesso, só para a gente poder dizer que a gente fez a escolha certa e ela que estava errada. É uma das maiores crises da nossa vida, saber que Deus pode, mas a gente não quer.
É hora de romper essa barreira, como Jesus fez no Getsemane. Faça o teu querer, Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Tem que ser a nossa oração, amém? E para a gente terminar, Êxodo capítulo 2. Êxodo 2. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino e viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê, o menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos dos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim, eu pagarei por sua ajuda. Vai financiar a obra de Deus, oh glória. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei de onde? Esse Moisés, esse bebezinho, a filha de Faraó e o próprio Faraó que recebeu como neto no seu palácio, em sua casa, não podiam imaginar que era uma bomba. O inimaginável foi plantado no palácio de Faraó. Que Deus plante o inimaginável para salvar muita gente aí. Porque no capítulo 4, o verso 10 ao 12, mostra esse inimaginável dizendo que não pode fazer o que Deus o salvou para fazer, igual a gente. Quem aqui foi salvo por Deus? Para quê? Esse povo que escolhi para que me desse louvor. Salvos para, não pelas, para as boas obras, para que andem nelas. Não somos salvos pelas boas obras, somos salvos pela graça, mas salvos para um propósito, andar em boas obras. Quem foi salvo e não está andando em boas obras, está dizendo para Deus: não estou nem aí, me salva, se vira que eu não estou nem aí. Moisés, porém, disse ao Senhor: não tenho facilidade para... A gente pensa que servir a Deus é sobre facilidade. Não sabe, pastor, o senhor prega porque o senhor tem facilidade. Quem falou? Não, o senhor disse as coisas porque para o senhor é fácil. Quem disse isso? E para a glória de Deus, eu posso levar, como já levei alguns aqui, e agora a Luísa, que trabalha com a gente, está inserida totalmente nos meios meus de trabalho. Ela não vai encontrar 2 pessoas, 2 perfis, e agora eu não estou falando de rede social, estou falando de pessoa. Os meus filhos não vão poder apontar o dedo, eles vão poder dizer assim: não, eu vi o papai errar em casa. Não errar de errar, humano. Mas não vão poder dizer: papai na igreja é um, lá nos negócios de trabalho, com os amigos é outro, você precisa ver quem que ele é. Não vão poder dizer isso de mim. O mesmo perfil, daqui é o perfil de lá. Tanto que em meios de trabalho, mesmo não sendo ministério, é trabalho. A pessoa fala: ó, o pastor, não sei o que, ó, o pastor. Mas lá para eles eu não sou pastor. Lá tem um que se dizia ateu. Ô pastor. Outro que se dizia agnóstico. Ô pastor. O que se dizia agnóstico, você já mandou para mim: Deus abençoe, que benção esse milagre. O que se dizia ateu veio aqui na igreja, chorou e falou assim: eu nunca senti isso na minha vida. Quem você é? Você já decidiu quem você quer ser? Que tipo de futuro você quer ter? Que tipo de família você quer constituir? A família da mentira, do engano, das trevas, da safadeza, da imoralidade, do pecado? Ou da santidade, da verdade, da luz, da obediência, do respeito, do temor, do tempo certo, das coisas certas, do modo certo? Quem nós queremos ser? A gente está pensando que se não atender às
nossos pedidos, se não foi fácil para a gente, então a gente não quer. Quem falou que é fácil? Quem casou em santidade não foi pelo caminho fácil. Quem casou no pecado, na esfregação, é que foi pelo caminho fácil e gostoso. Não estou levantando a bandeira disso, tá? Mas eu vejo exemplo de jovens que decidiram dar o primeiro beijo no altar na hora do casamento. Gente, você me inspira. Que pena eu não ter conhecido Jesus antes de me entregar ao mundo, que é igual vício, porque é vício. Sabe o que é pior? É se eu estimular os meus filhos a serem viciados no pecado. E tem pais viciando seus filhos no pecado. Por quê? Não tem coragem de dizer não para aquilo que não é facilidade. Eu não perco o coração do meu filho quando eu o confronto na verdade. Eu perco quando eu deixo ele fazer o que ele quiser, mesmo tendo mais maturidade que ele, podendo dizer: esse aqui não é o caminho certo. Deus não amansou. Moisés, Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Então tá bom, tadinho do Moisés. Eu lembro daquele bebezinho que eu salvei, ele tem dificuldade para falar, vamos achar outro. Moisés, não vai ser pelo caminho fácil. Jonas, não vai ser pelo caminho fácil. José, não vai ser pelo caminho fácil. Mas os três romperam barreiras improváveis, surpreendentes e inimagináveis. Os três viveram a glória de Deus. Eu também quero viver. Eu prego para a gente que quer viver o que Deus diz na palavra, não o que a autoajuda diz. É para isso que eu prego. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar. Eu não tenho facilidade para isso, para aquilo. Pois é. Nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Gente, presta atenção na conversa. Moisés está jogando a cara de Deus que Deus não curou ele. Nem antes o Senhor me chamar eu era bom para falar, agora o Senhor está falando comigo. Se o Senhor tivesse consertado o meu jeito de falar, tudo bem, mas o Senhor não consertou. Sabe o que é isso aqui? É resposta para quem diz assim: se Deus quiser, então Ele me muda, Ele tira essa vontade de mim. Não, é você que luta contra ela. Deus vai estar presente te ajudando, mas é você, sou eu que luto contra o pecado. É a gente que diz não ao pecado. Deus, se o Senhor não quer que eu tenha mais relacionamento com essa amante, tira do meu caminho. Na mesma hora chega a mensagem dela: Deus não quis. Safado. Desculpa, mas não deu nem para... Deus, o Senhor não quer que eu não peco hoje, que dê tudo errado e dá tudo certo. Quem foi que preparou? Deus? O diabo. Até quando? Moisés vai querer entrar numa conversa dessa com Deus. Nem antes do Senhor falar, e nem depois. Já que o Senhor me chamou, se o Senhor tivesse pelo menos curado o meu jeito de falar, tudo bem, mas não mudou. Nem agora que fala: não, Deus, sabe, eu não posso ser fiel no meu dízimo, eu não posso ser ofertante, porque eu não era rico nem antes, nem só agora. E quem falou que é sobre isso? Não estava sobrando antes, nem está sobrando agora. E quem falou que é sobre sobra? Quando a gente estava organizando as coisas do jantar, falou: geralmente a gente vai comer só no final e tal, mas tal. Aí beleza, aí alguém falou assim: sobrou daqueles canapés da entrada? Eu falei: não vamos comer a sobra. Separaram alguns aí para nós. Nós vamos comer os que foram separados para nós, não foi? Que falei, o pessoal. Aí eu lembro da Suelen, olhou e falou: gostei, hein, pastor? Para a gente não é sobra, nós estamos servindo. Nós vamos pegar o que está separado para a gente, a nossa parte. Eu fui separado para Deus. Mais alguém? Então para de entregar sobra para Deus. Se o diabo não me tentar nisso, eu sirvo a Deus. Se o diabo não me tentar naquilo, eu sirvo a Deus. Não. Eu vou entregar para Deus, ao invés de entregar para o diabo. Nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo nem me expressar. E me atrapalho com quem? Com as palavras. E o 11 e o 12 para a gente finalizar. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá. Deus falou: te curei? Já mudou? Vai. Com dor, com dificuldade, com preguiça, com frio, com calor, cansado, doente, saudável, com medo, confiante, vai. Deus mandou, vai. Estou aqui. Agora vá. Eu estarei. Eu falei disso no vídeo que eu gravei ontem. Deus vai estar presente no processo, no propósito, até que a obra surpreendente, inimaginável e improvável aconteça, gente. Eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que deve dizer. Um homem com traumas do passado,
Um homem com deficiência na fala, um homem fugitivo do Egito. Sabe por quê? Põe o tópico, por favor, para a gente finalizar. Quero colocar esses 2 tópicos, 3 tópicos e orar com você. Deus levanta dos pequeninos, lembra do bebezinho no cesto? Que se permitem ser discipulados e tratados, grandes libertadores e líderes. Por quê? O Moisés que volta e que Deus chama para esse propósito, não é o Moisés treinado pelo mundo, pelo Egito. É o Moisés discipulado por Jetro, sacerdote. Quem quer viver grandes obras tem que se permitir ser discipulado no altar. Tem gente que corre, cada vez está mais distante do sacerdote, da palavra sacerdotal. Não é sobre ficar andando perto do pastor, não. Ainda que possa também ser, ou sobre pessoas que inspiram. Ei, está cheio de gente que prefere achar um cego para guiar. E aí um cego guiando outro cego, vão os dois para o buraco. Acorda. Para de ser guiado por cego. Está igual o rei que falou assim: eu vou ouvir os jovens, meus amigos, e se arrebentou, perdeu tudo. Está na hora de ouvir os sábios. Está na hora de ouvir quem tem. Moisés, quando ele foge, porque ele mata o soldado egípcio e vai apartar a briga entre os hebreus, ele foge. Ele vai parar na casa de um sacerdote. Porque Deus, para salvar alguém, vai levar para perto do altar. Vai ensinar sobre servir. Sacerdote, uma das palavras que define sacerdote é sacrificador. Vai ensinar sobre sacrifício, porque não tem conquista sem renúncia. Então Deus levanta dos pequeninos que se permitem ser discipulados e tratados, grandes libertadores e líderes. Não é gente mimada que vai ter família abençoada. É quem se permite ser tratado e discipulado. Próximo tópico. Deus rompe barreiras onde? Desde a primeira semana estamos batendo essa tecla. Com aquela mulher foi assim, para depois ela pregar para a cidade, com a mulher samaritana. Dentro de nós, para depois nos usar para romper barreiras onde? Ao nosso redor. Foi assim com Moisés, foi assim com José, foi assim com Jonas. E para terminar, cadê? Travou? Deus está fazendo o quê? Deus está fazendo o quê, gente? Levantando pessoas o quê? Improváveis para romper limites surpreendentes e viver milagres inimagináveis. Creia! Você está aqui porque você é uma delas. Quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir e dar glória ao Deus vivo.